Henrique Mais Notícias. O que deu na cabeça do ministro Luiz Edson Fachin do Tribunal Superior Eleitoral? Ele foi o voto vencido da decisão que decidiu retirar Luiz Inácio Lula da Silva da disputa eleitoral. Conforme nós antecipamos aqui, desde janeiro deste ano, esta data chegaria e Lula seria declarado inelegível por afronta direta à lei da ficha limpa. O Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura. O nome do Lula já aparece no site do TSE como inapto. Está escrito lá. Explica aí, Mark. Olha só, Daniel, no site do TSE são 3 categorias que informam a situação do candidato: cadastrado, apto e inapto, além do estágio em que se encontra o pedido de registro da candidatura, aguardando julgamento, deferido com recursos e pendente de julgamento. De todos os candidatos a presidente, apenas o do ex-presidente Lula agora aparece como indeferido e do candidato Jair Bolsonaro, que aparece como aguardando julgamento. A definição do TSE para inapto é candidato sem habilitação para ser votado na urna eletrônica. Caso o eleitor digite o número de um candidato inapto, o voto será considerado nulo. A descrição sobre a candidatura de Lula mudou depois que os ministros do TSE negaram o pedido do registro da candidatura dele por 6 votos a 1. Os ministros consideraram que Lula se enquadra na lei da ficha limpa e, por isso, não pode concorrer. Apenas o ministro Edson Fachin votou a favor da candidatura do ex-presidente. De acordo com a decisão, agora Lula não pode aparecer em nenhum ato do partido e no horário eleitoral como presidenciável. A defesa tem 10 dias para entrar com recurso. Os advogados podem entrar com 2 pedidos, no próprio TSE e também no Supremo Tribunal Federal, o STF. Durante a sessão, os advogados de Lula pediram que fosse atendida a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que recomendou ao Brasil providências para confirmar a candidatura do petista. Vamos ouvir a advogada Maria Cláudia Buchaneri. Em nenhum momento diz que não se vincula, que não se submete, que não reconhece a jurisdição desse comitê, ou que este comitê seria um órgão menor. Já houve uma liminar de uma eleição presidencial dirigida a um tribunal eleitoral. No caso do México, é o famosíssimo caso Castanheda. Nomes, pessoas e candidaturas passam, inelegibilidades cessam. O que está aqui a decidir esta corte, pela primeira vez na sua história, é de que forma um tribunal superior brasileiro deve receber uma decisão da Organização das Nações Unidas que pede, que clama, respeite os direitos políticos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sob pena de perecimento do direito. A procuradora Raquel Dodge, do Ministério Público Eleitoral, alegou que a recomendação da ONU não tem força de lei aqui no Brasil. A diminuta e célere fase de registro de abre a revisão integral pela Justiça Eleitoral de decisões tomadas em outras instâncias do Poder Judiciário. O candidato tem condenação criminal por órgão colegiado e a candidatura esbarra, portanto, na lei de inelegibilidades. Todos os ministros concordaram com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, exceto Fachin, Denian. Ele alegou que, apesar de reconhecer que Lula é inelegível, levou em conta a recomendação da ONU, ao menos até que o processo contra Lula seja julgado em definitivo. Eu declaro a inelegibilidade do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Não vejo espaço constitucional para amparar o afastamento tucur da decisão que veio tomar esse Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. É como voto, senhor presidente. Bom, aí está o voto do ministro Edson Fachin. Eu vou dizer aqui, não gostaria de fazer esse comentário, pelo fato do ministro Fachin ser paranaense, é um homem do convívio de todos nós, professor da Universidade Federal do Paraná. Mas o voto do ministro Fachin abandonou o direito, deixou o direito de lado. Ele foi jurídico até o momento em que reconheceu, sim, que Lula está inelegível. E foi político ao adotar
a recomendação de um comitê da Organização das Nações Unidas. Todo o respeito que eu tenho ao ministro Luiz Edson Fachin, o comitê da ONU não tem força alguma. Ele não é órgão jurisdicional, ele não é justiça internacional, ele não é uma corte. As questões de direitos humanos, elas são resolvidas na esfera internacional pelo seguinte caminho. Se há uma violação de direitos humanos no Brasil, esta violação, primeiro, necessita do esgotamento de todos os recursos no âmbito interno. Você só pode buscar no cenário internacional uma reparação de direitos humanos quando a justiça brasileira terminou o seu julgamento, o que não é o caso. Mas digamos que já tivesse acabado. Teria de buscar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão faria primeiro uma espécie de negociação com o Estado-membro, com o Brasil, e só depois disso, se convencida, a comissão iria denunciar o Estado brasileiro à Corte Interamericana de Direitos Humanos, esta sim um órgão jurisdicional. O que o ministro Edson Fachin tomou de decisão foi uma decisão política e não jurídica. Ele quis ficar de bem com a galera. E não adiantou nada, porque ainda levou uma chinelada do deputado Vadir Damos, do PT, dizendo: o Fachin já sabia o resultado e tomou essa decisão para ficar de bem com a gente. Não adianta nada. E ainda levou uma... Bem feito. Levou um peteleco na orelha. Só. Pec. Levou um peteleco. Por 6-1, Lula está inelegível. É ficha suja. Agora, fim, acabou. O Lula não pode mais aparecer na urna eletrônica. A imundície do seu comportamento de chefiar um esquema de corrupção, de ter lavado dinheiro, lhe rendeu uma condenação em 2 instâncias da justiça brasileira e pela imposição da ficha limpa. Uma lei que nasceu da vontade popular, de um projeto de lei de iniciativa do povo brasileiro, retirou da eleição um homem sujo, de acordo com a lei. E nós, para protegermos a probidade e a moralidade no exercício da função, varremos os sujos para longe do poder. Lula está varrido da disputa eleitoral. Restará ao PT isso que nós ouvimos há pouco na propaganda eleitoral. O mimimi. A fraude, a mentira do discurso, a tentativa de apresentar uma outra narrativa, a que está longe da realidade. A isso, a política acolhe. A política abraça todas as ideologias. A política abraça todo o discurso. No âmbito da política, o PT faz o que quer. No âmbito da justiça, o judiciário foi e fez o que deveria fazer. Tirar Lula, varrer Lula, mandar Lula para o escaninho da história. O que ele fez como governante, tem os seus méritos e os seus defeitos, e o que ele fez como bandido, criminoso, condenado em 2º grau, e que outras condenações ainda virão, ele vai se dar com a justiça. Ele que se resolva com o poder judiciário. Daqui em diante, Lula está fora das pesquisas eleitorais, está fora da urna, e o PT começará a trabalhar, muito em breve, pela chapa de Fernando Haddad com a vice Manuela Dávila. Nada diferente do que este jornal já adiantou desde o comecinho do ano. Mas pelo menos agora o jogo limpou, né, Mark? Exato. Só lembrando que ainda tem alguma possibilidade de chincana, ele vai colocar um recurso lá, enfim, a decisão tá tomada, dificilmente o TSE ou o STF também volte atrás. Agora ele vai tentar ainda. Vão te falar, o PT vai te vender a história ainda que nada está perdido, que ainda há chance, mas não é isso que vai acontecer. Importante falar, Dani, é que hoje o Fernando Haddad estará em Curitiba, ele já está no voo, inclusive, deve pousar na Afonso Pena daqui a pouco, e às 10 horas da manhã vai lá consultar Lula, lá na cela do STF, da Polícia Federal, e o Haddad vem dizendo à imprensa que o próprio Lula que vai decidir o que vai fazer. Se Haddad assume, se Lula vai retirar toda a candidatura do PT. Veja, o PT inteiro refém de um homem. O Haddad está dizendo que é o Lula que vai decidir. Então hoje, oficialmente, ele vai lá pedir a bênção às 10 da manhã e quando sair da PF, informará ao país o que o Lula decidiu. É isso aí, é um presidiário mandando num partido político.
São agora 7h40. Vou abrir espaço para o ouvinte na Jovem Pan. Denê, vários ouvintes aqui perguntando, correu na internet. É importante assim, as pessoas leem o artigo, mas a lei ela tem vários dispositivos. Então, o pessoal virou modinha agora, fala, o artigo 16A da lei da ficha limpa garante que o candidato use o horário eleitoral quando estiver sob júdice. Para você explicar se não houve atropelo da lei. Não houve atropelo da lei. Nós estamos falando, neste caso, do uso da propaganda eleitoral quando o candidato está sub júdice. O ex-presidente Lula não se enquadrou nesse caso, porque antes de tomar essa decisão, a relativa ao artigo 16, portanto, antes do programa eleitoral ir ao ar, o TSE já jogou o Lula e já tirou o Lula da candidatura. Então não se enquadra o 16A no caso Lula em particular. O TSE foi convocado para decidir sobre o 16A. Como viu que seria um absurdo a tomada da decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso chamou e pediu para que fosse pautado o processo inteiro do ex-presidente Lula. Então se decidiu isso. Então o que toca ao 16A é assunto superado. Denê, trocando em miúdos, julgaram o que chamam de mérito, o processo todo. Isso. Não julgaram só o artigo 16A. Por isso, ouvinte, não caia nessa. Quem fala que o artigo garantia isso, tá mentindo para você, porque o artigo tá abaixo, eles julgaram maior, julgaram todo ao caso. Isso, e vamos falar sério. Terribas, quarta trilha, por favor. Vamos falar sério aqui. Esquece a tua ideologia. Esquece que é o Lula que tá preso, faz de conta que é o candidato que você apoia, ou do partido que você gosta. Que país pode acreditar que o futuro está em um homem que cumpre pena de corrupção na cadeia e de que ele tem que ser votado? Esse é o país mesmo que nós queremos? Então, você petista, que está aí do outro lado do rádio, no PT só existe o Lula? Você não é petista, você é lulista. No PT não tem ninguém que possa levar adiante aquilo que Lula faz, faria ou construiria para o país? A política brasileira é o Lula? Um criminoso em duas instâncias, corrupto e lavador de dinheiro? É esse o Brasil mesmo que nós queremos? É para isso que a gente acorda todo dia, para ir à luta, para trabalhar, para estudar, para se virar do jeito que dá? É para isso? Para eleger um presidiário? De verdade mesmo? Não, né? A gente quer algo melhor para o país. Quer algo melhor para a gente, para os nossos irmãos brasileiros. A gente deseja um país melhor. Vamos passar uma esponja nessa história? Lula está fora. Esse jornal só voltará a falar do Lula quando for absolutamente necessário. Quando a pauta Lula justificar. Até então, Lula frequentou esse noticiário porque Lula era candidato até uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Lula precisa ser esquecido e pagar a pena que ele deve à sociedade brasileira. Porque desviou dinheiro público, se lambuzou com recursos da corrupção para enriquecimento ilícito e ainda por cima lavou dinheiro. Lula jamais será ou seria a salvação do país. E se você acredita no Lula, é só ele, num PT inteiro. Não tem ninguém mais. Abandonemos Lula onde ele merece, na grade. E a gente vai tentar fazer um país melhor a partir da nossa autonomia de escolher um candidato que minimamente possa colocar o país nos trilhos. Um país que não veja a sua história queimar, como aconteceu no Museu do Rio de Janeiro. Chega. Ao Lula vai um abraço. E agora, sigamos adiante. 7h44. Denê, o Alan Zamariotti e também o Salésio do Portão e outros ouvintes também falaram a mesma coisa, que a ONU deveria se preocupar com a Venezuela e não com o Brasil. E outra coisa, tem razão, o comitê da ONU tem 18 membros. A recomendação vem assinada por 2 membros. O que o ministro Fachin fez foi um julgamento divorciado do direito. Ele se divorciou do direito
e julgou politicamente. Porque o Comitê da ONU não é órgão jurisdicional e não vincula o Estado brasileiro. O que o ministro Fachin foi adotar uma recomendação de 2 membros do Comitê da ONU e pisotear na Constituição e nas leis brasileiras. Quem vai pagar a conta política disso sabe quem é, né? O senador Álvaro Dias, candidato à presidência da República, porque o carimbo da indicação aqui no Paraná do ministro Fachin foi a de Álvaro, candidato à presidência da República pelo Podemos. 7h46. O que mais, Marcos? Daniel, tem os ouvintes aqui participando. Tem uma polêmica que tomou conta da internet, que, como você já citou aqui, o museu lá do Rio de Janeiro pegou fogo ontem, o Brasil inteiro parou para ver, e é importante mesmo, que é um museu muito importante para a história do país, mas tem um pessoal ligado a grupos da extrema esquerda que comemorou que o museu pegou fogo, porque era um museu que remetia à época do Império e o pessoal defendia a monarquia, então teria que pegar fogo mesmo para acabar com esse marco. Pedi para você comentar essa comemoração. Isso mostra bem o tamanho dessa gente, né? É uma gente miúda, mesquinha, que chafurda e cospe na própria história. O museu que pegou fogo foi o lugar físico onde foi assinada a independência do Brasil. Foi residência de Dom João VI e de Dom Pedro I. Se aquele lugar, eu não sei se os ouvintes tiveram oportunidade de conhecer, reunia o maior acervo de história natural do país. Os fósseis, todo o estudo da antropologia brasileira, em boa parte a antropologia estava lá. A questão toda da ciência natural mesmo, do répteis antigos. O esqueleto mais antigo da América do Sul. A Luzia. Enfim, você comemorar a extinção desse material histórico todo demonstra como você é pequeno. Você é um verme. Quem pensa desse jeito é um verme. Se tanto, né? Hoje é um dia que o Brasil deveria chorar e não comemorar. A parte da nossa história hoje torrou. Chega a dar eu não sei a sensação. Eu penso que 99,9999% dos ouvintes desse jornal sentiram o que nós três aqui sentimos quando vimos as imagens daquele museu queimando. Dói na gente. Dói na gente, é o nosso país. A gente é cheio de defeito, a gente é todo torto. Mas ali está a nossa história. Você comemorar o fato de ter queimado um prédio porque ele foi do tempo do Império, isso demonstra bem como tem verme transitando em rede social. Eu também vi outros querendo atribuir a responsabilidade exclusiva do que aconteceu ao presidente da República, Michel Temer. São 200 anos de descaso. 200 anos de descaso. Temer governa o país há 1 ano e pouco. E aí o Lindbergh Farias, aquele que precisa de um antidoping, segundo o médico Ronaldo Caiado, para atuar no Senado, o Lindbergh Farias, a Manuela Dávila, a Gleice Hoffmann, a Maria do Rosário, essa turma, foi às redes sociais de forma orquestrada para dizer que o museu queimou por causa do Temer. O museu queimou sim por causa do Temer, e por causa da Dilma, e por causa do Lula, e por causa do Fernando Henrique, por causa do Itamar, e por causa do Collor, e por causa dos militares, e por causa de todos aqueles que dirigiram o país e não foram capazes de emprestar ao patrimônio histórico brasileiro um mínimo de cuidado e de cautela. Deu no que deu. Outro ponto. O Brasil torrou dinheiro, mas torrou dinheiro para construir estádio de futebol e para fazer uma Olimpíada paga com dinheiro da corrupção no mesmo estado do Rio de Janeiro. Sabe quanto custa, Mark, a manutenção anual do museu? 560 mil reais por ano. Ano! Não é por mês. 560 mil reais por ano. Sabe quanto que a Lei Rouanet deu para aquela exposição do Care Museum, que deu a maior polêmica no Brasil? Do Peladão lá na Vida das Crianças. 800 mil. Quase 2 anos de manutenção do museu que torrou
em chamas no estado do Rio de Janeiro. Então, você querer atribuir apenas ao Temer mostra a má fé política dessa gente. E má fé, amigão, não tem remédio. Daniel, e sublinhando o que você disse sobre essa falsidade do politicamente correto, quem deu o financiamento para essa mostra do museu lá do Peladão foi um banco privado que quer se aparecer lá como politicamente correto. E que o banco não foi ajudar o museu. Pegou fogo em tudo. Claro que foi uma fatalidade, mas tem um desabafo do diretor do museu, Daniel, que falou o seguinte: faltou água. Os bombeiros não tinham água para apagar o incêndio, porque o palácio não tinha um sistema adequado de combate a incêndio. Então agora todo mundo se coloca solidário, ele reclamando. Mas agora queimou. 200 anos de história, queimou. O museu já divulgou que foi totalmente consumido pela chama todo o processo histórico do museu, todo o arquivo histórico. O acervo foi todo embora. Tudo fora. Sabe qual o custo disso? O valor disso é um valor incomensurável. É incalculável isso. Não tem. Você não consegue pôr em cifras o que é você perder todo o acervo do principal museu brasileiro. Foi tudo fora, queimado pela chama. A turma da má-fé vai dizer que a responsabilidade é do atual presidente. Como se todos os problemas de estrutura do museu tivessem 1 ano e pouco. Deixaram o museu virar um lixo. Todos os presidentes. O museu é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que possui autonomia universitária. Ninguém vai cobrar do reitor, não? Que é eleito? Vamos parar com essa historinha de você buscar o chefe do Poder Executivo e atribuir somente a ele? E o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Estava deitado eternamente em berço esplêndido? É isso? Então, é uma má-fé. De um lado, as redes sociais propagam a má-fé hoje. Há uma desinformação de outro. E a turma que comemora que o museu queimou. O Brasil é brincadeira. Esse país é muito pequeno. E é pequeno devido a comportamentos como esse. Não esperem deste jornal, de mim, nem do Mark, nem do Terribas, que nós referendemos qualquer tipo de posição nesse sentido. Nem o sentido daqueles que comemoram a queima de um museu e menos ainda aqueles que querem atribuir apenas uma pessoa a responsabilidade pelo ocorrido. Daniel, o nosso ouvinte Paulo aqui lembra que havia no acervo múmias egípcias adquiridas por Dom Pedro II. Ou seja, olha a importância desse acervo. São 200 anos de história que foram sendo acumulados que se queimaram em questão de horas. E aí as pessoas podem pensar assim, mas a troco de quê que o Dom Pedro II adquiriu múmia para um museu? Ora, a troco de quê? Lá é o espaço do conhecimento, da história. O Dom Pedro II, talvez tenha sido o único estadista de verdade que o Brasil teve. O pai dele, não. Ele, sim. Talvez tenha sido o único estadista de verdade. Alguém que pensou o país, o Brasil, como um estado. E de você ofertar ao cidadão brasileiro a chance de conhecer algo que não há outra maneira que seja ir aos principais museus do mundo ou ao próprio Egito. O conhecimento, ele é algo muito rico, o maior de todos. E, portanto, não tem como se medir. É muito triste o dia de hoje, assim. Mas eu fico mais triste ainda, Mark, de ver as redes sociais. Eu desliguei o Twitter. Eu não consegui ficar lendo. O Lindbergh Farias, eu quase vomitei no celular, velho. Do Lindbergh Farias. O pior é o seguinte, ele vai se eleger, né? Vai. O Lindbergh vai ao Senado da República de novo. Parabéns aos envolvidos. O povo carioca merece. E o Romário será o governador. Ó o Rio. Você acha que o Romário se elege mesmo, Daniel? Ó o Rio. O Rio será governado pelo Romário. Se não for o Romário, Mark, vai ser o Eduardo Paes. Eu já acho que é melhor o Romário. Eu já tô achando que o Romário é o melhor. Entre o Romário e o Eduardo Paes. E vai eleger de senador o Lindbergh e o filho do Bolsonaro. Parabéns ao Rio. Parabéns ao Estado do Rio de Janeiro. Né? Uma salva de palmas. Não, e o pior, né? O garotinho tá saindo pra governador lá também, né? Olha os candidatos. Romário, Garotinho e Eduardo Paes. Garotinho. Não, e a candidata do PT? É sacanagem, né? E a candidata do PT? Essa... A Márcia Tiburi. Que diz que nós temos que
entender que o crime, né? O crime faz parte aí da... Combater pra quê, né? Então é assim. Bom, a gente já eu vi uma entrevista da Manuela Dávila, não sei se vocês viram, ela dizendo que cadeia tem que ser só pra homicida e estuprador. E quem comete corrupção não tem que ir pra cadeia. Ah, pra quê? Fica em casa. Fica em casa jogando PlayStation. Bonitona. Não é aquele discurso do PT? Como é que é, Daniel? Ah, porque você fala mal do Lula, mas também furou o semáforo, porque é igualzinho, né? Todo mundo tem que ser equiparado nesse momento. Ah, você também é corrupto porque você furou o semáforo, o que é errado, obviamente, tem que ser punido. Agora, o Lula roubou milhões. Ah, mas daí pode, porque veja, é igual. O brasileiro é assim, Daniel. Por que se punir? O brasileiro gosta da corrupção. Então tá. A gente já estragou já o começo da semana de todo mundo? Não, nós não, Principalmente falando... Se fomos nós, não. São os vermes que estragaram. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Terribas me ajuda aqui. O primeiro intervalo normalmente tem que ser que horas? Assim? 7h50. Já passou 6 minutos e meio. Mas não, tá só pra eu saber. Amanhã faz 7h55. Só então pra não bom. obedecer. Já voltamos. Então tá. Tchau. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Um monte de gente me pediu pra comentar o que eu achei do começo da propaganda eleitoral. Tanto pra presidente, quanto pra governador, quanto pra senador. Para governador, os programas estão muito parelhos, assim, no que toca a qualidade do material, né? O programa do Ratinho Júnior e o programa da Cida Borghetti são dois produtos de televisão muito bem acabados. O programa do Ratinho é mais caro. A gente percebe ali que tem um investimento maior em dinheiro. Custa mais para fazer o programa que o Ratinho fez. O programa do João Arruda também está adequado. A campanha ao Senado é que tem me chamado a atenção, assim... Eu não consegui entender ainda. Hoje de manhã eu tava falando com o Terribas sobre isso. Eu ainda não entendi a campanha do Oriovisto. O Oriovisto tem um tempo bom de candidato ao Senado. Ele só fala assim, ó, Mark. Meu nome é Oriovisto Guimarães. Eu tenho orgulho de concorrer ao Senado. E roda um forró que toca 1 minuto de forró. E não fala. É o candidato do forró. Não entendi ainda a candidatura, a campanha de televisão e de rádio do candidato ao Senado, Oriovisto Guimarães. Quanto à campanha presidencial, que é a maior parte das questões que chegam, a melhor propaganda é a do Henrique Meirelles. Mas de longe que é a melhor propaganda. Também. De longe é a melhor propaganda. Faz pensar, não faz pensar? Faz. De longe, como propaganda, não tô falando se os candidatos são bons ou ruins. Só para esclarecer isso ao ouvinte. Nem ao Senado, nem ao governo, nem nada. Tô falando sobre qualidade do material. O material da propaganda presidencial do Henrique Meirelles é muito superior à dos demais. Muito superior. Muito mesmo. A do Geraldo Alckmin, aquela de resolver as questões na bala, você juntou aí do outro lado do rádio aí, ouvinte? Aquela que aparece uma bala explodindo um saco de sangue... Explode uma jarra d'água, 1 litro de leite. Como você vai resolver os problemas da água e aí aparece uma criancinha. E aí você pensa, ai meu Deus, a bala vai dar na criancinha e na verdade vira uma frase, né? As soluções do Brasil não têm que ser resolvidas na base da violência. É uma peça impactante, mas ela não é unânime, porque ela desperta em muitas pessoas a ojeriza, a utilização de uma criança. Então, é uma peça boa pelo impacto, mas ao mesmo tempo tem gente que não gosta, que torce o nariz. Eu vi, por exemplo, Mark, a rede social aceita tudo, né? Eu vi um eleitor do Bolsonaro montar um vídeo com uma criança muito parecida, um vídeo de 8 segundos sugerindo ao Bolsonaro que usasse. Dizia assim, ô tio, explica por que você roubou o dinheiro da nossa merenda. Que também é bom. Então, quando você se utiliza, principalmente de criança, você tem que saber que o pau que dá no Chico uma hora vai vir detonar o Francisco. Não sei, a peça é boa. Como propaganda, é uma boa peça de propaganda. O efeito, eu ainda não sei. O candidato Geraldo Alckmin tem mais tempo de televisão, vamos ver se ele saberá se utilizar disso. Se souber, vai ao segundo turno. Se não, fica pelo caminho. Há também um esperado crescimento e haverá o crescimento natural de Fernando Haddad. Assim que a população souber que Haddad é o candidato de Lula, ele vai subir do percentual que hoje possui nas pesquisas eleitorais.
E fora isso, tem o folclore nosso de todo dia, como é o caso do Tiririca lá em São Paulo, né, Mark? Exato, ele... Lembra que ele falou que ia sair da política? O Brasil parou para discutir que o Tiririca tinha saído e tal. Pois bem, ele brincou com a situação, ele falou que vai voltar sim e é candidato. Ele foi o deputado federal mais votado no país nas últimas eleições, em 2014. Em dezembro do ano passado, ele usou o plenário para dizer que estava abandonando a vida pública porque na Câmara dos Deputados poucos parlamentares eram honestos e que esses não conseguiam fazer muita coisa. Para a surpresa dos eleitores, que o elogiaram na época do discurso, ele saiu candidato novamente. No vídeo, ele aparece brincando com a adivinhação do eleitorado. Com as mãos cobrindo o rosto, ele diz: "Adivinha quem voltou? Duvido você adivinhar." Adivinha quem voltou? Duvido vocês adivinhar. Fui eu, o Tiririca. Eu enganei vocês. Eu falei que eu não ia voltar, mas eu voltei. Avisa pro povo, é Tiririca de novo. O candidato Meu Deus do céu, e o povo vai votar, velho. O candidato à reeleição pelo estado de São Paulo ainda brinca, Denian. Atrás de uma grade de uma prisão, ele justifica que voltou porque a maioria, é o termo que ele usou, maioria, dos candidatos está preso. Galera, vocês sabem por que eu decidi voltar? Porque a maioria dos candidatos estão tudo preso. Os que não estão, talvez pode estar. Eu não, eu tô solto, eu tô livre. Vote no Tiririca. Na página de Tiririca nas redes sociais, os internautas criticaram a postura do humorista. Um deles escreveu: "Não conseguiu ficar longe do circo mais bem pago do mundo. Dinheiro e mordomia viciam, sentiu falta das passagens grátis, do vale isso, vale aquilo. Sinceramente, se essa pessoa se reeleger, vocês não têm jeito", disse o internauta. Pois é, mas o Tiririca é o menor dos problemas do Congresso Nacional. Mas é um problema. O Tiririca, perto de outros pilantras que lá estão, é uma distorção do sistema. Mas ele é um problema a ser combatido. Menos por ele individualmente e mais por esse tipo de campanha que ganha um espação na televisão. Por que o partido do Tiririca dá esse enorme tempo pro Tiririca? Porque daí o eleitor de protesto vai lá e vota no Tiririca. E ao votar no Tiririca, puxa outros, porque o sistema proporcional assim permite. Ele vira um puxador de votos e coloca junto com ele todos aqueles que deveriam estar na cadeia, que é o que o Tiririca está falando. Tiririca é um problema à democracia brasileira. Ele, ao servir de puxador de votos, fará que outros pilantras cheguem ao Congresso Nacional. E ele, Tiririca, né, não tem nenhuma condição de cumprir a função de legislador brasileiro ou de fiscal das atuações do Poder Executivo. Eu tenho minhas dúvidas, para não dizer certeza, vou ser ameno aqui, de que o Tiririca consiga entender o sistema de freios e contrapesos que sustenta o poder tripartido. Nem isso ele sabe. Não sabe o que cabe, quais são os poderes, quais são as atribuições do poder dele, as atribuições dos demais poderes e quais são as funções atípicas do legislativo para compensar esse sistema em que o poder não pode ser maior para um do que para o outro. O Tiririca é uma distorção terrível. A política brasileira deveria ficar em casa ou na televisão, onde ele é bem engraçadão. Fora isso, é lamentável. É mais um. E no Paraná a gente também gosta de eleger umas tralhas assim. Mas o Tiririca, vou te dizer uma coisa. Quem é que vota no Tiririca, Marcos Souza? Quem vota? É quem tá de saco cheio, né? É, mas muita gente lá em São Paulo foi bem votado. É, mas vira acha- voto de protesto. Será que vai repetir? Quem acha a que quem tá eleição? pior não Acho que fica, não. né? Talvez se eleja, mas acho que aquela votação que ele fez no passado. Porque 1 pegou milhão e mal tanto, isso né? também, né? Falou que ia sair, pareceu marketing, puro marketing eleitoral. 1 milhão e tanto de votos, acho que não vai repetir, não é possível, né? Mas São Paulo vai eleger umas outras figurinhas também, que eu vou te dizer uma coisa. Ah, vai. No partido do Bolsonaro, então, o São Paulo vai eleger cada deputado federal de a gente sentir saudade do Tiririca. Porque eu ia falar isso. O Tiririca, pelo menos, nós sabemos que é um palhaço e quem vota nele tá protestando mesmo, enfim. Agora o pior é quem é enganado, acha que fulano é sério, mas não é bem assim a história. É isso aí. 8h08, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Denian, pessoal participando aqui sobre
o Tiririca. O Juarez de Curitiba diz que o Tiririca pediu a pedido do Alckmin. Também tem a participação do ouvinte final 3395. O Alckmin que pediu pro Tiririca concorrer. Segundo o ouvinte. O Nil bem o Alckmin. Diz o seguinte: Daniel, esse país não tem conserto, o culpado é o próprio povo. Tem a participação aqui também do final telefone 9073, dizendo que o Tiririca é puxador de votos, que ele disse que vai ser presidente em 2022. O Júlio de Abreu dizendo isso aqui. Também tem o ouvinte final telefone 9599, a Marli Lima, dizendo que o Tiririca para ela é o palhaço do mal. Sabe aquele It? Será que é? É isso que o It quis dizer? Eu acho que o Tiririca é o bobo útil a quem controla a política brasileira pelos bastidores. Bom, a gente lembrar que o Tiririca está a serviço do Valdemar da Costa Neto, dentre outras figuras. Esse aí é o Tiririca. Votar no Tiririca não é o problema. O problema é quem o Tiririca leva com ele. Essa que é a questão. O Kamal, nosso ouvinte, final telefone 1491, diz o seguinte, que é pra gente comentar sobre a possível greve dos caminhoneiros. Pro ouvinte que chegou agora, nas redes sociais começa novamente mais um boato que os caminhoneiros estão insatisfeitos e podem parar. Eu não sei se haverá a paralisação, mas de fato o boato é verdadeiro e há áudios aí de WhatsApp circulando de uma mobilização muito parecida com o que aconteceu há algumas semanas, né? Se os caminhoneiros pararem novamente, não pensem os senhores caminhoneiros que terão o apoio popular que tiveram da primeira vez. A população viu que aquela manifestação dos caminhoneiros prejudicou demais o próprio cidadão. Ninguém quer de novo. Se o caminhoneiro ousar parar, não pense que terá o apoio popular. Não terá. E é bom lembrar aos senhores caminhoneiros e a todos os grupos desses que acham que se resolve tudo na base da greve, de que a sociedade brasileira está na tampa e nós estamos em pleno período eleitoral e a eleição é um momento de reflexão importante para a tomada das decisões do eleitor. Se os caminhoneiros pararem e vierem com a sua manifestação interferir no resultado da eleição, de parar perto da eleição, de não deixar as pessoas irem às urnas, porque tem muito disso circulando. Vamos deixar mais para perto de outubro para a gente atrapalhar a própria chegada das urnas eletrônicas. Olha, se eles começarem com isso, de atrapalhar a eleição, nós corremos o risco verdadeiro de as Forças Armadas deixarem o quartel e descerem a borracha. E contará com o apoio da população. Os caminhoneiros estão brincando com fogo. E quem brinca com fogo, lembra da mãe da gente, da avó da gente brincando? Guri, larga o fogo. A gente não largava, né? Aí quando queimava o dedo e fazia aquela bolha no dedo, assim, e chegava chorando em casa, a minha avó fazia assim pra mim. Bem feito. E você imagina, Nenê, se isso acontece, como é que um país vai às urnas, que o silêncio da urna é muito importante pro cidadão. Claro que é isso aí. Como é que tem silêncio pra refletir sobre com alguém apanhando na tua porta, tua casa, na esquina, na estrada? Quem entrega as urnas são os correios, com aqueles caminhões amarelos que tem que circular. Como é que circula um caminhão desse com greve caminhoneira? Então, vai virar um caos isso aqui. Vai. E a responsabilidade ela será identificada nos caminhoneiros. Há protestos e protestos. Há momentos e momentos. Se os caminhoneiros se mobilizam a serviço, a gente sabe de quem, para tentar atrapalhar a normalidade da eleição, porque esse é um movimento orquestrado para atrapalhar a normalidade e a legitimidade do pleito, haverá total razão se o presidente da República mandar o exército às ruas. Eu quero isso para o país? Evidentemente que não. Então os caminhoneiros que senta a bunda na boleia e vamos levar a riqueza do país. Não deixa cair na conversinha de meia dúzia de baderneiros. Não é disso que o Brasil precisa nesse momento. Só pensar, né, Denê? Quem que é o maior beneficiado de uma greve dos caminhoneiros que a eleição não aconteça? É óbvio. Quem que era candidato e não é mais? Precisa fazer muita conta? Pensa aí do outro lado do rádio. A quem interessa uma confusão no processo eleitoral? Quem é que quer ver o circo pegar fogo? Quem é que quer que tudo entre pelo cano? Entendeu? Esse aí é o joguinho que muitos caminhoneiros se mostram dispostos a cair. Não caia nessa. Abre teu olho. RIC Mais Notícias.
Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. O presidenciável Ciro Gomes fez campanha no fim de semana aqui em Curitiba. No Paraná também, né, Mark? Exato, ele caminhou pelo calçadão da Rua 15, aqui em Curitiba, e depois foi até o Sindicato dos Metalúrgicos, no bairro Água Verde. O último compromisso de campanha na capital foi uma visita à sede da Pastoral da Criança. Em coletiva de imprensa, o candidato falou dos projetos de governo e elogiou o candidato à reeleição ao Senado, que o acompanhou na agenda aqui no estado, Roberto Requião, do MDB, que na semana passada almoçou pão com mortadela com o candidato do PT, Fernando Haddad. Consertar a conta pública através de um sistema mais progressivo que cobre mais impostos dos mais ricos e diminua a tributação sobre os mais pobres e a classe média e, por fim, retomar um processo vigoroso de indústria. Estou encontrando o nosso povo muito machucado, 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, 32 milhões de brasileiros vivendo de bico, 63 milhões de pessoas humilhadas com o nome sujo, e a política para essas pessoas virou um ruído muito constrangedor, muita notícia mal cheirosa de roubalheira, de privilégio, em plena dificuldade os poderosos de Brasília se atribuindo aumentos salariais, e aqui existe uma figura que o Brasil inteiro admira e que é um tesouro para o país e que o Paraná tem que ajudar a gente a guardar esse tesouro, que é o Roberto Requião. Tá bom, então. A liberdade de expressão, direito maiúsculo da democracia, todo mundo fala o que quiser. Tá aí o Ciro, por exemplo. O Ciro tá aí na campanha pro Requião, né? Eu quero ver quando o Requião abrir o voto no Haddad, quando o Requião disser que vai votar no Fernando Haddad, onde é que o Ciro vai se enfiar? Dentro de um buraco, né? Tá bom. É assim, é a fábula do sapo e do escorpião. Você vai levar uma, Ciro, que você vai procurar o teu norte até depois de amanhã. O que mais aí, Mark? Ciro Gomes teve que cancelar alguns compromissos no oeste do estado por causa do mau tempo. Daqui de Curitiba, ele seguiu para o norte do estado, em Londrina. O candidato participou de um encontro de sindicalistas. Quem também teve por aqui, Daniel, é o Álvaro Dias. No domingo, o senador pelo Paraná e candidato à presidência também teve compromissos políticos aqui na capital. Álvaro participou de um almoço promovido pelo Pequeno Cotolengo, instituição que acolhe deficientes físicos e intelectuais e que foram abandonados pelas famílias. No evento, o candidato recebeu de integrantes do movimento Ágora, eles entregaram um livro de propostas. Vamos ouvir o Álvaro Dias. Com esse sistema, nenhuma dessas propostas terá sucesso. Que sistema é esse? É um sistema corrupto que anarquizou o Brasil. A casa caiu literalmente, está no chão e nós temos que reconstruir. Eu falo em refundar a República, eu sei que as pessoas dizem, mas o que é isso? É um conjunto de reformas. Reforma à Constituição, aí vem com a reforma do Estado, a reforma política, passa pelo Legislativo, os três poderes, elimina privilégio das autoridades. A reforma tributária, por exemplo, é fundamental para gerar emprego, para o país voltar a crescer. O Álvaro pensa bem o Estado brasileiro, ele é um bom nome. Nós, no Paraná, conhecemos bem o Álvaro Dias. É um dos bons nomes na disputa à presidência da República. Mas o Álvaro tem muita dificuldade em decolar. Ele tem sido ultrapassado pelas pesquisas mais recentes pelo João Amoedo, que é muito mais desconhecido do que o Álvaro e nem tempo de rádio e televisão tem. Que o João Amoedo é do Partido Novo e defende outras bandeiras, né, um pouco mais liberais, diferentemente do Álvaro, que é um homem de centro, né, não é um homem de direita. Então nós temos aí o Álvaro, que é um bom sujeito, um bom candidato. Nós do Paraná conhecemos bem o Álvaro, mas o discurso do Álvaro ainda não entrou. Ele ainda não grudou no eleitorado. Pode grudar? Pode, ué. Mas ainda não grudou. Ele tem falado, e as pesquisas não demonstram um crescimento nas intenções de voto do senador do Paraná, Álvaro Dias. Não é fácil uma eleição presidencial. A eleição presidencial é complexa. O Brasil é do tamanho de um continente. Há muita desigualdade de interesses, inclusive, quanto ao cidadão. O cidadão, em determinadas regiões do país, só quer um copo d'água, velho. Então você falar de reforma política cai muito bem no Sul, maravilha. Mas pra quem tá no Norte, que reforma política? Cava meu poço aqui, pra que eu tenha um poço artesiano pra tirar água. Copo d'água não é força de expressão, é verdade. É verdade, claro que é. Então, é um país muito desigual.
e o discurso é difícil de entrar. Tem me impressionado sempre que eu vejo aquelas imagens do Bolsonaro chegando nos aeroportos pelo país. Que um grupo de militantes aguarda por ele no aeroporto, carrega ele nos braços. Essas imagens, elas são impactantes para quem assiste. O Bolsonaro tem pelo menos 1/5 do eleitorado. Salvo uma mudança muito expressiva, o Bolsonaro já está assegurado no segundo turno. Resta saber contra quem. Tenho dito, e pouca gente tem levado em consideração uma opinião que eu tenho. Eu acho que o Fernando Haddad, entre os nomes da esquerda, é aquele que tem maior potencial de alcançar o segundo turno. Fernando Haddad tem chance de chegar, e o Geraldo Alckmin, no centro-direita, é quem tem maiores possibilidades de alcançar. Eu já vi alguns analistas dizendo que tanto Haddad quanto Alckmin podem fazer o segundo turno e Bolsonaro ficar de fora. Porque essa reta final agora da eleição será uma reta final muito expressiva quanto à propaganda de rádio e televisão. É bom a gente lembrar que a propaganda de rádio e televisão não é para nós aqui, da região sul do Brasil, que tem acesso à internet. Isso é norte e nordeste e uma parte do centro-oeste e boa parte do interior de Minas Gerais. São regiões muito populosas, principalmente o nordeste, Minas, Bahia, do eleitor se convencer pela propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão. Tá muito cedo ainda, mas que é impactante. Aquela imagem do Bolsonaro nos braços da população é muito forte. Você não se impressiona, Marcos? Sim. Cada vez, né? As pessoas são enlouquecidas no Bolsonaro, né? E não é só, é grito de guerra, é torcida organizada mesmo, enfim. Sabe quem também tem torcida organizada, Daniel? Só que bem menor, obviamente, muito menor que o do Bolsonaro. É o Amoedo. Volta e meia tem ouvinte aqui, sabe aqueles militantes do Partido Novo que ficam mandando mensagem aqui pro jornal? Fala do Amoedo, que você percebe que é militante querendo colocar a pauta dele aqui, obviamente. O Amoedo tem uma militância engajada, como é a militância do Bolsonaro e como é a militância do PT. É o PT com sinal invertido, o Partido Novo. Tem uma militância aguerrida de um grupo de pessoas muito bem intencionadas, é bom dizer isso, né? O Novo, ele prega o novo. Então são pessoas que acreditam na causa, que estão à luta, eu respeito demais. Mas ainda não é a hora do Amoedo. O Amoedo... Olha, vou dizer uma coisa, se o Amoedo fizer 3%, será uma vitória fantástica, porque 3% numa eleição presidencial... É muita coisa. É muita coisa. E as pesquisas dizem que ele tem 3,5%, Mark. É muito voto. Para quem é desconhecido e não tem tempo de rádio e televisão, é na militância. Resta saber se o Partido Novo construirá alguma eleição de deputado federal no Brasil para lhe dar tempo de televisão na próxima, né? O ideal seria que o Partido Novo conseguisse construir uma bancada razoável no Congresso. E não venha com essa conversa de eu não ganhei a política. Bonitão, você para mudar a política, você tem que fazer parte da política. Você vai ficar jogando do lado de fora. Você vai morrer com 3%. Você vai ser o PSTU. Vai. É o PSTU, o PCO da Priscila Ebara. Cara, às vezes quando eu tô meio deprê, terrível. Eu assisto aquele vídeo, né? Eu assisto aquele vídeo porque não tem... Eu ouvia você do rádio. Ei, que rádio que é? Vocês viram aquele vídeo? Maravilhoso. Como a internet é cruel, né? Vocês viram aquele vídeo de um casamento e tá a noiva do lado do noivo dançando? Vocês viram esse vídeo? Vocês não viram ainda? Você viu, Terribas? É um vídeo de um casamento. Circulou no WhatsApp no fim de semana, depois eu vou mandar pra vocês. É um vídeo de uma noiva e de um noivo dançando lá no casamento. E o noivo dá uma sapecada. Ah, eu vi isso. Eu vi. Aí a noiva foi às redes sociais pra dizer que aquele não é o noivo. Era um convidado da festa. Que beleza, hein? Fake news no vídeo. Você imagina a força dessa tal de internet, né? Que fake news no vídeo. Então tá bom, vamos embora. Vamos embora. Amanhã beleza, só deixa eu mandar um abraço aqui antes que Diga tá lá. me cobrando pro Paulo Dobler, ele que é porteiro e todo dia vai embora nos escutando. Fala, vocês só falam pra quem tá indo trabalhar, falam também pra quem tá indo pra casa descansar. Então, Paulo Dobler, um abraço especial pra você, ouvinte do jornal todos os dias. Inclusive diz que ele não é gremista e fica bravo quando você defende mais o Grêmio. Então tá bom.
O Atlético ganhou, né? Ganhou. O Atlético tá recuperando. Tá em nono. O Atlético tá fora da zona, tá tudo bem com o Atlético, né? O Palmeiras ganhou, Terribas? Palmeiras venceu o Chapecoense 2-1, mas tá empatado com o Grêmio, né? Tá só no de gols que tá diferente. O Grêmio venceu também. Então tá tudo bem aqui com o time de nós três, tá né? tudo tranquilo. Ah, que alegria. Só dá um dado rapidinho aqui, Tê. Você falou da bolha nossa aqui do Sul, né? Que o pessoal acha que tudo é que nem a gente pensa. Nos 2 maiores colégios eleitorais do Brasil, nos 2 maiores, que é São Paulo, que tem quase 30 milhões de eleitores, e Minas, quase 14 milhões de eleitores. Quem tá na frente ao Senado é o PT. É a Dilma e o Lindbergh. Então, ou seja, para de achar que o resto do Brasil não vê horário eleitoral, porque os 2 maiores colégios eleitorais tem o PT na frente. Então, ou seja... Não, é assim, ó. É o Suplicy em São Paulo, favorito. É o Lindbergh no Rio e é a Dilma em São Paulo. Em Minas. Em Minas, é. A Dilma em Minas, o Lindbergh no Rio e o Suplicy em São Paulo. Os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. Exato. Muito bem observado pelo Marcos Souza. Valeu, voltamos amanhã. Tchau.